Aleluia! Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é o fim do conta-gotas. Mas afinal, o que é um conta-gotas? Um conta-gotas é um pequeno instrumento utilizado para a transferência de pequenos volumes de substância em estado líquido. E hoje eu gostaria que você observasse, considere a sua vida, e eu vou considerar a minha vida, para que nós possamos concluir que tipo de vida nós temos tido na presença de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 5 a 15. Já? Vamos colocar aí no telão? João 4, 5 a 15. Vamos lá. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Amém? Hoje eu já quero começar a palavra te dizendo que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Todo mundo sempre diz amém, aleluia, glória a Deus. Acontece que quando eu e você idealizamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós construímos dentro da nossa mente para o nosso futuro, provavelmente os nossos sonhos não têm nada a ver com o que nós vivemos na nossa vida hoje. E é por isso que o Senhor tem liberado palavras. Mas o que acontece? Eu começo dizendo amém, glória a Deus, aleluia. E logo em seguida, o homem que habita dentro de mim enxerga a situação que eu estou passando agora. E o que acontece? Eu paraliso, eu travo. E eu acabo me conformando com a vida que eu estou vivendo. E por isso eu me acomodo. Talvez você já tenha sentido o Espírito Santo te tocar algumas vezes. E talvez você já até tenha recebido alguns milagres. Acontece que o que você espera de Deus, aquilo que você idealiza, aquilo que você quer alcançar é muito diferente do que você vive hoje. E o que é que acontece? Grandes mudanças requerem grandes renúncias. E quando eu penso no tamanho do gigante que talvez eu precise enfrentar, quando eu penso em tudo que eu preciso abrir mão para conseguir chegar aonde eu quero, aonde o Senhor deseja me levar, eu também desisto. Porque isso também depende da intenção do meu coração. Isso também depende daquilo que me impulsiona. E é por isso que muitas vezes eu e você nos contentamos em experimentar as bênçãos de Deus a conta-gotas. E como isso acontece? Eu venho aqui na igreja hoje, glória a Deus, aleluia. Nosso culto foi uma bênção. E aí eu falo, saí cheio da presença de Deus, tudo vai mudar. E aí você se sente tocado. Você recebe uma bênção, mas você continua querendo alimentar a sua vida antiga. E aí por isso você fala, não, isso não é para mim. E aí você volta
lá para o seu passado e se contenta. Hoje Deus me dá uma bênção. Daqui a um mês, Ele libera um pouco mais sobre a minha vida. Mas isso não é suficiente para matar a sede que tem no meu e no teu coração. E isso não é o suficiente para transformar a minha vida e a sua vida. Entenda, velhos caminhos não nos conduzem a novos destinos. Eu não estou dizendo que Deus não pode estar restaurando ou transformando alguma área da sua vida que já te acompanha há algum tempo. Eu só estou te dizendo que se essa área ainda não foi transformada por meio das estratégias que você estava usando, é porque essas estratégias não vão te fazer sentir e viver o novo de Deus. Então, ou eu e você nos esvaziamos, ou eu e você mudamos as nossas estratégias, ou o novo não vai chegar nas nossas vidas. E é por isso que eu quero dividir duas histórias, para que você entenda quais as atitudes que você continua tomando que te impedem de avançar para o novo de Deus. Então eu vou te falar de duas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, mas a forma como elas reagiram ao primeiro encontro conduziu para resultados completamente diferentes. E a primeira história, a primeira pessoa que eu quero falar com você é a mulher samaritana, cuja história nós acabamos de ler. Ela teve uma reação extraordinária à presença de Deus. Essa reação abriu o coração dela, partiu do coração dela, mas tocou o coração de Deus. Então acontece uma transformação, e ela não reteve essa transformação, porque essa transformação transbordou para as pessoas que estavam ao redor dela. Mas já a segunda pessoa que eu quero conversar com você é o paralítico de Betesda, cuja história está relatada em João, capítulo 5, versículos 2 a 9. E o que acontece? João nos conta que há em Jerusalém um tanque que em aramaico é chamado Betesda, o qual possuía 5 entradas em volta. E o que acontecia? Ali naquele lugar ficava uma grande quantidade de pessoas enfermas e de pessoas inválidas. Mas ali, o que acontecia? De vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava as águas. E quando ele agitava as águas, a primeira pessoa, o primeiro enfermo que entrasse naquelas águas, era curado. E a história vem dizer, a palavra vem nos ensinar que havia ali um homem que estava enfermo, que era paralítico, há 38 anos. Mas ele nunca conseguia chegar no tanque, porque todas as vezes que o anjo descia, agitava as águas, alguém entrava antes dele, e ele perdia a sua vez. Grava esse número, 38 anos. E o que acontece? Jesus chega ali. Então ele se apresenta àquele homem, ele puxa o assunto. E o que ele pergunta para aquele homem? Você quer ser curado? E aqui, o que aquele homem respondeu? Eu não tenho quem me ponha no tanque. Então a palavra vai prosseguir dizendo que Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Glória a Deus. A princípio, pode parecer que eu contei duas histórias extraordinariamente maravilhosas, mas a verdade é que elas obtiveram resultados completamente diferentes. E aqui eu começo a falar de dois momentos da nossa vida, que se eu e você não tivermos atenção, nos conduzirão a uma vida escassa, umedecida por um conta-gotas. E o primeiro momento é o encontro. A reação precede a revelação. A forma que eu e você reagimos à voz de Deus determinará a qualidade ou a longevidade do relacionamento que eu e você teremos com Ele. Jesus havia curado aquele paralítico, e a palavra vai prosseguir dizendo em João 5, 10 a 13. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o homem que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda?
Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Agora me explica, como é que alguém que está paralítico, está enfermo há 38 anos, recebe uma proposta de cura e não procura saber quem que lhe abordou? Talvez isso pareça completamente absurdo na sua cabeça. Ou talvez você me diga, não, mas ele não sabia quem era Jesus porque Jesus foi embora. Acontece que Jesus é mestre em dialogar, em se relacionar com as pessoas que são rejeitadas pela sociedade. E ele chega ali e estabelece um diálogo com aquele homem. Só que aquele homem reage, mostrando primeiro a dificuldade e não revelando que sim, ele queria ser curado, e isso pode fazer toda a diferença. Ele não pergunta quem é Jesus, e por mais que pareça absurdo, para mim e para você, muitos de nós podemos estar agindo dessa forma. Por quê? Porque talvez você tenha saído da sua casa hoje, porque você precisava se alimentar da palavra, ou porque você precisava receber uma bênção, porque você precisava ser tocado por Deus. Mas quando você chegou aqui, você achou que esse ambiente e o fato só de estar aqui, passando 1 ou 2 horas na presença de Deus, já era suficiente para a sua vida ser transformada. Acontece que enquanto você estava aqui e nós demos início a um culto para Deus, começou a rolar o louvor e começamos a orar, e a palavra começou a ser liberada sobre a sua vida. Enquanto isso, havia pessoas que adoravam a Deus, que fechavam os seus olhos, que se derramavam, que conversavam com Deus, que estabeleciam um relacionamento com Deus. Mas havia outras pessoas que olhavam o celular. Havia outras pessoas que estavam resolvendo algumas pendências que ficavam lá fora. Havia algumas pessoas que achavam que vieram aqui de alguma forma para receber a bênção, mas não estão dispostas a conhecer o abençoador. E isso pode determinar se você vai passar o resto da sua vida baseado no conta-gotas, recebendo uma bênção aqui, outra bênção ali, ou se você vai fluir na presença de Deus. E Jesus perguntou para aquele homem: você quer ser curado? E ele responde que ninguém o colocava no tanque. Agora eu vou te perguntar: você quer ser curada? Quando uma resposta foi produzida na sua mente, ela primeiro conseguiu contemplar a cura e o que Deus tem para fazer na sua vida, ou você primeiro olhou tudo que você vai ter que enfrentar até receber a sua cura? Porque se você olhou primeiro a dificuldade e depois você pensou na cura que você quer receber, o resultado que vai acontecer na tua vida é completamente diferente. E você pode mais uma vez acabar se conformando com tudo aquilo que você está vivendo. E aí agora, a gente vai voltar para o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Pois a forma como ela reagiu às palavras de Jesus, deu espaço para que ele se revelasse. Quando Jesus, ele já está no tanque, quando aquela mulher chega, o que acontece? Ele lhe pede água. Ali havia uma primeira muralha. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não se davam bem. Então havia ali uma muralha, primeiro, cultural. Ele poderia não falar com ela, mas ela também poderia não responder. Mas ela o indaga, ela responde. E aí Jesus vai um pouquinho mais além, e aí ele começa a falar um pouco da essência que ele tinha. Naquele momento ela não sabia nem o que queria dizer água viva, porque ela achava que aquilo era uma água como essa, que ela ia tomar e ia poupar o trabalho dela de voltar até o tanque. Mas ainda assim ela queria. Ela não sabia nem o que ia receber, mas ela tinha sede. Então ela queria de qualquer jeito. E aí o que acontece? Jesus vai um pouco mais além. Por quê? Porque nesse momento que ela diz que ela queria essa água viva, dá-me dessa água viva, Jesus diz que então é para ela buscar o marido. E aí ela vai dizer que não tem marido, e Jesus começa a revelar um pouco sobre a essência, sobre a vida dela. E ele diz: falaste bem, porque você já teve 5, e o que está com você agora nem seu marido é. Ela podia ficar chateada, ela podia se sentir acusada, ela podia achar que Jesus estava julgando.
mas ela entendeu um pouco mais da essência dele e ela avança um pouquinho mais. Aí ela vai dizer o quê? Que ela percebe o quê? Que você é profeta. E aí o assunto já evolui. O assunto, quando ela olha e foca e diz assim, Jesus, tipo, você é um profeta, então ela já começa a falar de adoração. E aí Jesus alimenta mais ainda. Então ele também já vai explicar um pouco mais para aquela mulher de adoração. E aquele papo evolui de uma forma extraordinária até que ela chega a uma conclusão chave. E eu vou te chamar para ler comigo em João 4, 25, 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Ele se revelou. Ele se revelou porque ela tinha sede. Ele se revelou porque ela não cortou aquela conversa. Ele se revelou porque ela queria verdadeiramente conhecer aquele que estava diante dela. É isso que ele quer. Só que muitas vezes Jesus chega com você, o Senhor chega na sua frente, começa a estabelecer um diálogo e por algum motivo você corta. E por algum motivo você sai e vai fazer outra coisa bem ali. E por algum motivo o seu celular toca e você vai embora. E por algum motivo você diz que você tem uma reunião não sei aonde e vai embora. E o papo não evolui, gente. Mas Jesus só se revela através do relacionamento. Ou eu e você nos relacionamos com Ele, ou nós vamos continuar recebendo uma bênção aqui, uma bênção ali. Mas não vamos conhecer o abençoador. Ele não te preparou, Ele não te criou para receber bênção contada. Não, Ele te criou para uma vida abundante. Ele te criou para você ser transformado. Ele te criou para você transbordar. Mas isso depende de mim e de você. Essa revelação nos conduz a um segundo momento das nossas vidas. E esse segundo momento diz respeito ao resultado. Qual a sua intenção? Receber um milagre ou ter um relacionamento com o Senhor? A forma como reagimos à revelação de Jesus define se estamos dispostos a viver o propósito dele para as nossas vidas. Por quê? Porque a promessa está relacionada a uma ação. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber? Ou seja, eu escolho se eu quero beber ou se eu quero molhar os meus lábios. Sabe, gente, enquanto eu fazia essa palavra, eu lembrei de algo que marcou a minha vida e outra pessoa marcou também a vida do Sharone. É muito triste você olhar alguém fisicamente sedento. E Jesus nos enxerga espiritualmente sedentos. A minha avó, antes de falecer, tinha um problema renal. E eu lembro do dia que ela chegou comigo para falar que eu precisava beber água, porque ela não bebeu muita água a vida inteira. E que naquele momento da vida dela, que ela estava fazendo hemodiálise, ela sentia muita sede. Mas tudo que ela podia beber num dia inteiro era um copo desse, que está quase terminando em menos de 30 minutos. E eu sei que quando a minha avó faleceu, ela ainda estava com sede. E eu também lembrei do chá, que dizia que o que mais tocou o coração dele quando o pai dele estava na UTI e ele ia visitá-lo, era que os lábios do pai dele estavam secos e ele só podia umedecer também. Ele não podia beber água. Eu imagino se nós, como seres humanos, conseguimos nos deparar com situações físicas dessa forma e sentir dor no nosso coração, eu imagino o Senhor nos olhando. Eu imagino um Deus que só quer saciar a nossa sede. Eu imagino um Deus que quer que nós o conheçamos e nós o reconheçamos como fonte de água viva. Mas nós continuamos insistindo
nos nossos próprios caminhos, só porque nós pensamos que é difícil abrir mão de algumas coisas para viver a vontade de Deus. Mal nós sabemos que quando nós nos rendemos ao caminho dele e quando ele toma conta dos nossos corações, naturalmente esse rio vai fluindo e vai transformando tudo que há em nós. Foi por isso que Jesus afirmou que se eu beber dessa água, eu nunca mais vou ter sede. E eu queria falar algo para você. Você sabe como nascem as fontes? A chuva cai. E aí ela inunda a terra. E aí quando a terra suga aquelas águas, ela cria um reservatório. Em determinado momento, esse reservatório vai enchendo, até que ele passa pela superfície. E ele cria uma fonte, ele cria uma nascente. E essa nascente, ainda que pareça pequena, começa a fluir. E quando ela flui, ela se transforma em grandes rios. Ela encontra outros rios pelo caminho. E ela vai transformando tudo que há ao seu redor. Nós temos um rio lindo aqui que com certeza você já conhece. Você já viu como a vida que há em volta do rio é linda? Você vê folhas secas ao redor daquele rio? Não, porque é isso que o rio faz. Ele dá vida e ele transforma tudo que está ao redor dele. Mas como que isso se aplica ao que Jesus quer fazer na minha e na tua vida? O que é que ele diz? A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como tudo que Deus faz parece ser uma confirmação, no momento do louvor, algo que eu ia dizer aqui foi dito outra vez. O meu coração e o seu coração é uma terra seca. E o Senhor se apresenta a nós como um elemento vital. Por quê? Porque esse corpo aqui não vive sem água. Então ele se apresenta logo para ti para dizer: sem mim você também não vive. Sem mim também não há vida dentro de você. Então o que é que acontece? Assim como as águas, assim como as chuvas vão inundar aquele solo para poder formar esse reservatório e a fonte que vai se tornar rio, o Senhor, quando bebemos dessa água, se transforma dentro de nós uma fonte de água viva a jorrar. Quando Ele entra na minha vida e na tua vida, Ele dá um ponto final em toda a sequidão. Quando Ele entra na minha vida e na tua vida, Ele começa a trabalhar para resolver aquele problema que você jamais imaginou que fosse ser resolvido. Sabe aquele gigante que você está apresentando para Deus todo dia, está dizendo: eu não aguento mais, eu não consigo pela minha própria força. É o que Ele está dizendo. Lógico, é pequeno demais para você, mas é grande demais para você, mas isso é fichinha para mim. Estou doido para resolver esse problema. Então, quando Jesus entra na minha vida e na tua vida, Ele põe fim à ansiedade, Ele põe fim à depressão, Ele põe fim às nossas noites de choro, às nossas noites de insônia, porque nós aprendemos que não importa tudo que está acontecendo, não importam as circunstâncias, nós temos e servimos um Deus fiel que trabalha por nós e que vai fazer e que está resolvendo e que está no controle de tudo. E o que é que acontece? Quando Ele começa a fluir, Ele é a fonte, e começa a fluir no meu interior, essa cura é liberada. E quando ela é liberada, ela começa a transformar tudo ao meu redor. Exatamente como você vê no rio, que eu acabei de dizer. Tudo vira vida ao nosso redor. Então, se hoje você convidou um amigo para vir aqui ao culto e ele veio, é porque há vida dentro de você. É isso que eu quero te dizer. Se as pessoas ao teu redor já começaram a ser transformadas, é porque essa fonte já começou a jorrar para a vida eterna. É porque você não é mais o mesmo, e é porque aquelas pessoas que estão ao nosso redor começam a enxergar algo diferente de nós. E aí o que acontece? Eu quero voltar para a palavra para te explicar esse resultado. Jesus tem um encontro com duas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, mas elas têm escolhas, elas têm disposições completamente diferentes. Então a palavra vai prosseguir dizendo que mais tarde
Jesus encontrou o ex-paralítico no pátio do templo. E aí ele disse para ele: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. E aqui, o que aquele homem fez? Ele vai aos judeus, quando ele descobre quem é Jesus, e ele avisa que ele havia sido curado por Jesus. Ele não permaneceu ali para conhecer mais de Jesus. Ele não se maravilhou porque era paralítico há 38 anos e agora estava saudável. Ele não teve curiosidade mais uma vez de ir além. Ele se contentou com aquele conta-gotas, sai daquele ambiente, avisa para os judeus que ele havia sido curado por Jesus. E a passagem vai terminar dizendo que os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E agora eu quero falar sobre a mulher samaritana. Já a mulher samaritana, após receber a revelação, deixa o seu cântaro ali do lado do poço, volta para a cidade e aí ela convoca aquele povo para conhecer, para ver, para contemplar Jesus, porque ela ficou maravilhada com o que ela havia visto. Eu vou te falar uma coisa. Hoje, na nossa sociedade, estamos vivendo o ano de 2022. Não sejamos hipócritas. Quando você cruza com uma mulher, com uma pessoa que se separou 5 vezes e já está no 6º relacionamento, a gente não devia. Mas a gente pensa, tem alguma coisa errada aí. Esse julgamento não cabe a nós. Mas se no ano de 2022, eu e você ainda temos a capacidade de julgar as pessoas por aquilo que vemos, imagina, nos tempos de Jesus. Obviamente, aquela mulher era rejeitada pela sociedade. Mas quando ela retorna para a cidade, ela leva uma fonte com ela leva algo novo que aconteceu na vida dela. Então as pessoas enxergam, e ela diz que ela conheceu Jesus e falou assim: eu conheci uma pessoa e ele falou tudo ao meu respeito, será ele o Cristo? E pelo que ela falava, o que aconteceu? O povo se deslocou e foi ver Jesus. E aí o que é que a palavra fala? Então o povo vai até Jesus. E aí ela vai concluir dizendo: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho dado pela mulher. E por causa da insistência, Jesus ficou mais 2 dias com elas. E o versículo 42 completa esse mover dizendo: e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. 2 encontros, gente. 2 pessoas sedentas. 2 oportunidades derramadas. E 2 destinos completamente diferentes. O primeiro deles está doente há 38 anos. Corta o papo com Jesus. Ele estabelece o diálogo e ele não vai muito para frente. Não deixe que as frustrações que você passou na sua vida permitam que você crie muralhas. Muralhas de forma que você não se abre para o agir de Deus, porque de alguma forma você desacreditou em tudo que Ele tem para fazer na tua vida. Aquele homem também era rejeitado. Imagina, o anjo de vez em quando descia, movia as águas, alguém entrava na água e era curado. Gente, 38 anos, então ninguém olhava para ele. Eu sei que havia muitas pessoas ali, mas 38 anos e não tinha ninguém para botar no tanque. Então aquele homem era um homem solitário, ele estava sozinho. Mas o seu coração se fechou de maneira que ele construiu uma muralha. E ele não foi capaz de ir além. Ele não foi capaz de enxergar além das circunstâncias que o cercavam naquele momento. E qual é o resultado que ele produz? Jesus o cura, fala: levanta, anda, pega a tua maca e vai. Aí esse versículo termina dizendo que era sábado. E quando ele é perseguido, ele fala: não, mas foi o homem que me curou, que mandou eu carregar a minha maca. Mas eu não sei quem foi o homem que me curou. Mais adiante, ele toma conhecimento, ele volta e entrega Jesus. E por causa disso, Jesus seria perseguido. E aí nós vemos a segunda história. Uma mulher também rejeitada. A mesma oportunidade, o mesmo encontro. Aí ela estabelece um diálogo
maravilhoso. E ela abre o coração e demonstra toda a sede que há dentro dela. Ela abre, quando ela diz, ela podia dizer, eu não tive 5 maridos. Não, mas ela o reconhece como profeta. Então, naquele momento, ela revela o que para Jesus? Que o coração dela é uma terra seca. Por isso, ela precisa dessa água. O nosso coração é uma terra seca. E hoje, você também tem oportunidade. Você está tendo a oportunidade de dialogar, de estabelecer um relacionamento com o Senhor. É isso que Ele quer para a sua vida. Mas se você vai cortar esse relacionamento, ou se você vai prosseguir o diálogo com Ele, é você que decide. Mas a sua decisão vai definir se você vai passar o resto da sua vida umedecendo os lábios, sendo alimentado pelo conta-gotas, ou se do teu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor quer te transformar, o Senhor quer te curar, o Senhor quer transbordar através da tua vida, e o Senhor quer trazer vida para tudo que está ao teu redor. Mas qual é a sua escolha no dia de hoje? Eu te convido hoje a escolher pelo nosso Senhor. Eu te convido hoje a analisar a sua vida e dizer realmente, Senhor, eu não tinha percebido que eu vim aqui, mas eu estava te cortando. Eu não tinha percebido que eu vim aqui, mas eu não conseguia nem me desligar dos fatores externos por 1h30 para te adorar e para entender um pouco mais de ti. Jesus quer ir além. Ele tem muito mais para você. Então, eu e você precisamos transformar a nossa mentalidade, virar essa chave e estabelecer um diálogo duradouro com Jesus. A partir do momento que você fizer isso, aí sim, Ele também vai se revelar. E quando Ele se revelar, todo medo vai embora. Quando Ele se revelar, toda insegurança vai embora. Quando Ele se revelar, você vai entender que nos braços dele você pode descansar seguro. Fique de pé nesse momento. Eu quero te convidar nesse momento a quebrar barreiras, a quebrar entendimentos. Aquela mulher quebrou barreiras até culturais. Aquela mulher, ela quebrou a barreira do ego dela, porque não se sentiu acusada. Aquela mulher realmente não olhou para as circunstâncias, porque ela enxergou onde ela queria chegar. Ela enxergou o milagre que ela queria receber. Então eu peço nesse momento que você visualize o que eu falei lá no início. Como você quer que seja a sua vida daqui a um ano. Eu sei que o que você vai pensar não é nem a metade do que Deus tem para você. Mas eu tenho certeza que é diferente do que você vive hoje. Agora para mais uma vez e visualiza quantas barreiras agora a sua mente levantou para te dizer que vai ser muito difícil chegar aonde o Senhor quer te levar. Venha aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Se você se identifica como uma das pessoas que tem criado, que tem levantado muralhas para não dar passos na presença de Deus, para não estabelecer um relacionamento verdadeiro, duradouro, transparente na presença de Deus, eu quero orar pela sua vida, para que nesse momento, sem medo de julgamento, para que nesse momento, sem medo de tudo que você vai precisar enfrentar, você possa abrir o coração para o Senhor e dizer: eu quero beber dessa água. Eu sei que tu és a fonte e eu sei que do meu interior fluirão rios de água viva. Essa fonte vai jorrar de dentro de você para a eternidade. Pai, nesse momento eu te apresento as nossas vidas. Eu te apresento cada mulher que deixou a sua casa hoje, Senhor, e por algum motivo veio aqui receber de Ti. Eu não sei, Senhor, porque eu não sondo a intenção do coração, mas o Senhor sabe se viemos aqui receber ou se viemos Te conhecer e nos entregar. Mas nesse momento, se por algum motivo, Senhor, nós viemos aqui somente receber, nós mudamos todo o nosso raciocínio e nos entregamos a Ti. Vem, Espírito Santo, e flui através das nossas vidas. Eu declaro que rios de água viva fluirão no Teu interior. Eu declaro que todas as muralhas estão ruindo agora no poder do nome de Jesus. Eu declaro que todos os empecilhos, todos os impedimentos
impedimentos, todas as estratégias que o inimigo criou dentro da sua mente para que você se conforme com a vida que você tem hoje e não queira ir além, estão lançadas por terra em nome de Jesus. Eu declaro que hoje é o último dia do conta-gotas na sua vida. Você não é terra seca. Eu declaro que hoje você bebe dessa água e que o Senhor vem tratar essa terra do teu coração. E aí, do teu interior fluirão rios de água viva, de maneira que tudo que está ao teu redor será vivificado também. Senhor, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço por corações derramados na tua presença. Eu te agradeço pela oportunidade de cada vez dialogar mais e te conhecer mais. Revela-te, Jesus. Revela-te a nós para que possamos te servir, Senhor, de todo o nosso coração e para que possamos ser instrumento poderoso nas tuas mãos, Senhor, para levar a tua palavra a todas as nações. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém.